Boa noite, boa noite. Tô terminando de arrumar minhas coisinhas aqui, pra deixar tudo no jeito, pra eu não me perder. Senão eu me perco no meio do caminho. Olha lá, nosso evangelho começando. Boa noite para quem tá chegando. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família. E mais uma segunda-feira, mais um evangelho. Tá voando a semana, né, gente? Meu Deus. Quem tá entrando, pegando a água, gente, para ser fluidificada, não vamos esquecer, tá bom? As minhas já estão aqui, tudo separadinho, individual. A minha numa garrafinha, a deles, do Enzo, da Cleo tá separadinha, das meninas também separado. Gente, me fala uma coisa, boa noite para quem tá chegando, bom dia para quem vai fazer gravado, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu coloquei aqui o som no volume, eu não sei se vocês estão me ouvindo, se não tá atrapalhando o som da música. Me fala, me digam. Tá tudo bem. Ok, beleza. Boa noite. Olha, gente, que delícia, as mulheres reinando aqui no Evangelho. As mulheres reinando. A gente fala como a mulherada é preocupada, né? Um pouco mais com esse lado mental, espiritual. É muito engraçado, é muito doido isso. Mas a gente percebe muito. O homem não é tão preocupado, né? Ó, o Jair tá entrando. Jair, boa noite. Estamos falando como a mulherada é mais preocupada com a evolução espiritual do que o homem. Ó, Miguel. Mas mesmo assim, mulherada reinando, né? Então vamos lá, gente. Eu vou, colocando a água de vocês, tá? Para ser fluidificada. Enquanto a gente tá papeando aqui. Eu vou dar duas indicações de filme, como a gente sempre fala, né? Isso, a Fabi. A gente acaba fazendo por todos. Perfeito. Eu vejo muito isso, né? A mulherada falando, eu faço pela minha família. Lindo, faz mesmo, tem que fazer, né? Mesmo que o homem não goste, não se sinta confortável, que a mulher da casa faça pela família. Muito poderoso, muito poderoso. Então vamos lá, gente, ó, eu vou dar duas indicações de filmes, sempre na temática espiritual, tá? Anotem papel e caneta, esses dois que eu vou passar para vocês, YouTube, tá? Primeiro, O Charlatão. O nome é engraçado, né? Mas sim, tem temática espiritualista sim, tá? O Charlatão e Nem por Cima do Meu Cadáver, tá? Nem por Cima do Meu Cadáver. Esses dois, eles têm uma pimentinha de comédia, mas trata da parte espiritual bem legal. Coisas que a gente aprende aqui no Evangelho, retrata. Então, dica dada. O Charlatão e Nem por Cima do Meu Cadáver. YouTube, os dois. É isso aí.
Exato, Fabi, a fé, ela exige renúncias. Quanto mais a gente vai entrando nesse campo da evolução espiritual, eu percebo que até meio que natural, né? As renúncias, elas vão acontecendo de forma natural. As duas estão aqui. Talvez num primeiro momento surgem dúvidas, questionamentos, mas aí vai acontecendo naturalmente, né? Por vontade mesmo, de verdade. É isso, é isso. Então, bora lá. Águas fluidificadas, dica de filmes dadas. Então vamos entrar no nosso Gotas de Esperança. Hoje com mensagem número ímpar. Ímpar. Isso aí. Isso aí, todo mundo por aqui. Vamos lá, gente. Então eu vou abrir o nosso Gotas. Quem tá chegando, pegando a água, se ajeitando. Mensagem de número ímpar. (59) Não tema o envelhecimento. Existe estreita ligação entre envelhecimento e desânimo. Olha um pouquinho aqui da ligação sobre as renúncias, né? Seu corpo envelhece um pouco sempre que você agasalhe o desânimo na alma. Olha que interessante. Seu corpo, né, o teu corpo físico envelhece um pouco sempre que você agasalhe o desânimo na alma, sempre que o desânimo chega. Definha-se, exaure as forças. A alegria verdadeira purifica a alma e conserva o corpo. Dá vigor e ânimo. Favorece a sábia renovação das células. Estampa juventude no seu rosto. Está sendo tão comentado, tão estudado isso, né? Sobre, por exemplo, essa alegria verdadeira que favorece a renovação das células. Estampa a juventude no rosto. O estado da sua alma se projeta no corpo. Cuidar daquela é proteger este, né? Cuidar da alma é proteger o corpo. Revista de beleza, né? Revista a sua alma de beleza. Transforme-a para melhor. Lhe dê esplendor. A juventude da alma se mantém quando existe alegria no coração, né? Eu até acho que eu coloquei, a Rita me mandou esses dias um post desse e eu já tinha visto, eu falei assim, é um sinal, eu vou postar. Eu acho que eu postei hoje, se eu não me lembro, hoje ou ontem, nos stories, sobre o estudo, né, da USP. E tem um outro estudo de uma outra universidade, se eu não me engano, fora do Brasil, falando sobre o passe magnético, né? A energia que existe no passe, né? Nas mãos. Eu até comentei assim, quando eu postei, eu coloquei a ciência descobrindo agora, lógico, graças a Deus,
o que André Luiz e Chico Xavier descobriram lá em 1940, né, nos livros do André Luiz com o Chico Xavier, sobre o passe, sobre energia. Hoje a ciência já está descobrindo, né? E isso, Fê, a Fê falando do Jorei, da messiânica, isso mesmo. Que bom, que bom. Isso é um sinal claro, né? Da evolução do mundo, da humanidade, sim, sim. A gente não fala aqui todos os dias que a gente tá na transição planetária, que a Terra vai deixar de ser um planeta de sofrimento, de maldade pura, para se tornar um planeta regenerado, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. É exatamente isso, a gente está iniciando. Então a ciência começando a falar a língua da espiritualidade é um sinal, meu Deus, gigante demais, né? Isso, Fê, a imposição das mãos é científico. E a gente que está nesse estudo, né, há muito tempo tem a certeza, a gente tem essa certeza absoluta, né? Como eu sempre falo para as minhas amigas, para os meus amigos, para as minhas alunas, né, a gente praticar o autopasse quando você não estiver bem. A gente estava falando aqui das mulheres, né, como elas são preocupadas e os homens também, viu, gente? O poder da oração de uma mãe, de um pai sobre o filho e, no geral, o poder da oração de quem ama, né? E eu não estou falando aqui só de amor, de amor carnal, não, amor mesmo, amor fraternal. Então, o passe, ele se torna forte, se torna poderoso. Só que a gente ainda não sabe disso, né? A grande maioria ainda não sabe disso. Então, fique sabendo, viu? Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente entrar no nosso evangelho. Já são 9h14. Vamos fechar nossos olhos. Se você se sentir à vontade, se você sentir à vontade, coloca as suas mãos sobre o seu corpo. Se você estiver sentindo alguma dor física ou até mental, imposta a sua mão sobre o local. Se você quiser também, se você tiver com o seu filho do lado, com alguém que você queira fazer, impõe. Você vai sentir energia. Fecha os seus olhos, respira fundo, deixa essa energia encher o teu coração, encher o seu corpo, encher a sua alma. É a energia de Jesus, é a luz de Jesus, com todos os seus soldados aqui com a gente, nos nossos lares. Essa equipe espiritual maravilhosa, poderosa, que se compromete a estar com a gente no nosso evangelho, independentemente do dia que a gente faz, que você faz, do horário, desde que seja marcado, programado, eles estão aqui com a gente, com todo o amor do mundo, um amor que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue alcançar. Então que a gente possa aproveitar esse momento mágico, esse momento divino de aprendizados, de curas, e que a gente possa também emanar essa energia para todos aqueles que precisam, que necessitam. Se você quiser agora, nesse momento, imagina a pessoa que você queira
ver bem, feliz, de alguma forma curada. Imagina essa pessoa feliz, com um sorriso no rosto. A espiritualidade já sabe quem é essa pessoa. Agradecemos a toda a equipe espiritual que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar o nosso lar, que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos. Agradecemos aos nossos irmãozinhos espirituais que vêm participar do Evangelho junto com a gente para aprender, para evoluir. E damos por iniciado mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Hoje a gente vai ler a mensagem de número 87 do livro Caminho, Verdade e Vida. Lu, você tá por aqui. Lembrei, ó, teu livrinho tá comigo, viu? Tá? Jair pegou pra gente. Preciso te entregar. Hoje o título é Por que dormes? Por que dormes? Jesus falando. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 22, que diz assim: E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O que será que quer dizer essa frase, né? Vou repetir. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí vamos ver a explicação do Emmanuel. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso, quer dizer, é urgente evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem, quer dizer, prejudicando, né, as atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Se vê, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda, né, quer dizer, que veio do choque ante as grandes dores. O mestre não julga, né? Jamais. O aprendiz figurará o mundo, quer dizer, ele vai representar o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará. Isso é a gente, tá? Que ele tá falando. Onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Quer dizer, a gente tem que se manter firme, porque Jesus não para em momento nenhum, né? O resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Forte, né? É o que a gente sempre fala aqui. Muitas pessoas vão acordar quando fizerem a passagem, arrependidos, sofredores. Ouçamos a interrogação do Senhor e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja
inútil e ruinoso à consciência. E para terminar, quanto a ti, né? Ele está falando pra gente. Quanto a ti, olha essa frase, gente, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Meu Deus, que tapa na nossa orelha, né, gente? Que texto, que lição. Eu vou ler as minhas considerações. Fiquem à vontade para comentar também. Então aqui, gente, ele fala o quê, né? Jesus, Emmanuel, sobre a nossa vigilância. Ele fala sobre o trabalho no bem. Eu até coloquei aqui, para não esquecer, que nessa leitura me veio aquela frase assim: mente vazia, oficina do... Só que no nosso caso, gente, que somos espíritas, que estudamos o espírito, não cabe mais a gente usar a palavra diabo, né? Mente vazia, oficina do obsessor. Porque a gente já aprendeu que somos todos espíritos. Ninguém desencarna e vira santo, né? O diabo, como eles falam, eu tenho até medo de falar dessa palavra, não é nem por nada não, gente, é pelo... Dizem aí, né, que o YouTube derruba o vídeo. A gente, quando desencarna, ruim, se eu sou uma pessoa má, eu não vou desencarnar e virar santo, virar bonzinho, não. Eu vou continuar do mesmo jeito, né? Então esses obsessores foram homens aqui na Terra, ruins, do mal, né? Passam para o outro lado e continuam obsediando, que a gente vai falar aqui, né? Sobre essa mente vazia. Então, quando a gente, como ele fala, né? Quando a gente se afasta do trabalho do bem, quando a gente se afasta dos bons pensamentos, a gente vai receber intuições. Aliás, a gente recebe intuições o tempo todo. O tempo todo. Tá? Tudo vai depender da nossa sintonia. Então, quando a gente se afasta, como eu falei, do trabalho do bem, dos bons pensamentos, a gente vai atrair o quê? Essas tentações, as intuições das tentações, que vão fazer, gente, vão levar a gente para longe dessa nossa busca espiritual. A gente vai se perdendo, né? A gente está na nossa linha dessa busca da evolução espiritual, mas quando a gente abre terreno para essas intuições, a gente vai se afastando. Muitas vezes é muito difícil voltar, né, pro trilho. Aí o Emmanuel fala pra gente que quando a gente recebe uma notícia também, uma notícia triste, né, uma notícia ruim, de alguém com relação à saúde, ou de repente passando por alguma dificuldade, o que a gente tem que fazer antes da gente se abalar, antes da gente se desesperar, né? Qual que é o melhor caminho, gente? Como que eu posso ajudar essa pessoa que ele fala lá?
Eu tenho que me colocar em atividade. Cleo? Oi. Eu tenho que me colocar em atividade, né? Evitando o quê? Como ele fala lá no início. Evitar as situações acomodatícias, né? Evitar os sentimentos que vão me deixar travada, estagnada, né? Paralisada. Isso é muito comum, né? Quando eu me vejo numa situação perigosa, tendo que ajudar alguém. Não, é agir. E aí Jesus, né, aqui nessa passagem, mesmo ele vendo essa tristeza do Tiago, do João, que dormiram, né, de tristeza, o que Jesus ensina a gente? Que a gente não pode paralisar no momento da dor. Não pode. E isso assim, gente, é claro que é fácil falar, é fácil, mas a gente tem que raciocinar, a gente tem que agir, né? É o que Jesus está pedindo, não paralisar nesse momento da dor, né? O que ele está tentando alertar, como o Emmanuel fala, alertar a gente do perigo do sono da alma, para que a gente não seja sonâmbulos na vida, né? Porque esses momentos onde a gente tá, a nossa alma tá dormindo, né? E o dormir, gente, não é dormir, não. É no dia a dia, é em vigilância, né? Que a gente tá sonâmbulo. São nesses momentos que as tentações vão aparecer. Pensamentos negativos, né? Vão aparecer as ilusões, né? Querendo que a gente tome os caminhos mais rápidos, mais fáceis. Aquelas decisões que a gente precisa tomar, a gente acaba tomando de uma forma precipitada, aí a gente acaba tomando decisão errada, a gente se afasta do bem, né? Nesse momento do sonambulismo. Ou seja, a gente fica vulnerável para essas influências. Isso é um fato, né? Essas energias que a gente atrai. E aí eu coloquei aqui 4 exemplos pro nosso dia, né? Pro nosso dia a dia. Então, por exemplo, em casa, quando a gente sabe que a gente precisa ouvir um pouquinho mais, ser um pouquinho mais paciente com a mãe ou com o pai, com o filho, com o irmão, com o marido, com a esposa, né? A gente sabe que a gente precisa ter essa paciência e ouvir um pouquinho mais, mas a gente ignora, né? A gente ignora. Sonâmbulo. Eu tô sendo sonâmbula nesse momento. No trabalho, quando eu vejo uma injustiça, quando eu vejo uma fofoca, quando eu vejo alguém precisando de ajuda e eu escolho não me envolver. Eles que se virem, mas eu sei que eu posso ajudar de alguma forma. Acomodação, né? Parei, estagnei, não vou fazer nada, me acomodei. Na vida espiritual, né? Como ele fala também, o Emmanuel fala, quando eu falo que eu acredito em Deus, Deus ali, Deus aqui, Deus do meu lado, mas eu não faço uma oração, né? Eu não me conecto,
eu não procuro me melhorar. Eu tô sendo uma sonâmbula, porque não tô vivendo as lições de Jesus. E assim, numa situação, quando aparece uma dificuldade, né, na minha vida, seja ela qual for, saúde, financeiro, relacionamento, eu caio no desânimo, paro de lutar, fico reclamando, travo, né? Como se diz, travo as 4 rodas. É isso. E aí, quando Jesus fala, né? Vou só repetir. Por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Né? Depois de todas essas situações que a gente falou, o que Jesus está tentando falar, né? Dizer, ele quer despertar a gente. Levantai-vos. O que vem na nossa mente esse levantai-vos quando Jesus fala para nós? É ação. Age. Vão agir. Orai. O que é o orai? É a conexão com Deus. Ora. Se conecta. Não é no barulho que a gente vai se conectar. É dentro do nosso quarto mental. Vigiai. O que é vigiar? O que significa? É a consciência que a gente está vivendo. Como é que a gente está vivendo aqui na Terra? Né? Levanto, trabalho, como, me divirto, durmo. Acabou. Amanhã, levanto, trabalho, como, me divirto, durmo. E assim vai a minha vida. Vigiai. E aí, gente, pra gente finalizar, né? Já caminhando pro final, eu coloquei aqui três questõezinhas pro nosso dia a dia, pra gente se fazer hoje. Em qual campo da minha vida eu tô dormindo? Analisa, em qual campo da sua vida você tá dormindo? Onde que eu posso agir mais no bem? E isso, gente, começando, lembra sempre, dentro de casa. Dentro de casa. Muito fácil eu ajudar lá fora e virar sonâmbula dentro da minha casa. Então, onde que eu posso agir mais no bem? Eu tenho buscado o vigiar, o orar os meus pensamentos, as minhas atitudes no meu dia a dia? E aí a gente pode, gente, despertar com ações, né, ações pequenas, simples. Por exemplo, ter mais paciência, julgar menos. O outro tá julgando, não entra na onda. Corta o assunto, né? Então ter mais paciência, evitar julgamento, ajudar alguém. Gente, sempre vai ter alguém para você ajudar, sempre, sempre, sempre. E uma coisa importante, cuidar dos próprios pensamentos. Cuida dos próprios pensamentos, né? Como é que eu quero ser feliz? Como é que eu quero ter prosperidade na minha vida se eu não perdoo?
se eu não ajudo, se eu não respeito? Por que a minha vida está travada? Por que eu não consigo sair do lugar? Por que eu não consigo realizar tal desejo, tal sonho, né? Eu não estou oferecendo para o universo aquilo que eu quero que me ofereçam, né? Humildade. Karina tá falando. Isso, a humildade real, verdadeira, né? E aí, para terminar, como o Emmanuel fala lá no final, né? Jesus, gente, hoje tá mostrando pra gente que a vida é um campo de trabalho espiritual. A vida é um campo de trabalho espiritual. A gente não tá encarnado aqui na Terra para ficar na inércia, para viver no automático, no automatismo, como dizem, né? Não. Então, para terminar, despertar é viver aqui na Terra com consciência. A oração, levantai, orai, a oração vai fortalecer a gente todos os dias. Ah, mas eu não gosto de orar, Paula. Começa, mesmo que obrigado. 1 minutinho vai te fortalecer. Pratica o bem. Através da prática do bem, a gente também vai evoluir. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês sobre hoje, o tema de hoje. Eu vou ler rapidinho questão número 9 no Livro dos Espíritos, continuando o nosso estudo. Rapidez. Última questão do item Provas da Existência de Deus. Questão número 9. Allan Kardec pergunta: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os espíritos perguntam assim, ó: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então, a inteligência da causa primeira, gente, que é Deus, né? Ele é reconhecido, como os espíritos falam aqui, pelas obras da criação, né? Pelas obras da criação. Gente, a perfeição e a harmonia da natureza mostra uma inteligência superior, infinitamente superior à inteligência do homem, né? E como ele fala, é o orgulho que leva o homem a negar o óbvio, como ele fala, né? Pobre ser, como ele fala aqui, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Eu vou passar para vocês um filminho, um videozinho, gente, pra gente finalizar o nosso saudade sempre, gente. Cacá, vai lá me ver no dia, me dá um beijo. Vou passar um videozinho, gente, pra gente finalizar com Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Deixa eu dar uma pausa aqui na nossa música. Depois eu volto pra gente fazer a nossa prece.
Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Siga-me. E o Senhor verá mais. Seguir o Senhor? Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu vi você debaixo da figueira. Mestre, Vai ser assim algumas vezes, Tomé. o que você disse? Junte-se a mim. E eu mostrarei uma nova forma de contar e medir. Uma forma diferente de ver o tempo. Ele nos deu ainda mais do que precisávamos. Ele me convidou para me juntar a ele. Eu não sei o que pensar. Tomé, pela primeira vez na sua vida, não pense. Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou, aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Ele me chamou de Maria. E ele disse que eu sou dele. Eu fui redimida. Eu era de uma forma. E agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra foi ele. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Então que a gente não durma. Vamos agir. Seguir, não só falar, agir. A espiritualidade conhece a gente pelas nossas ações, pensamentos, vontade, esforço. Então, em qualquer desafio que apareça na nossa vida, não nos desesperamos. Vamos pensar o que eu posso fazer para solucionar. Não vou cair, eu vou solucionar. Vamos fazer a nossa prece? Fecha os olhos. Sente a energia forte da espiritualidade aí do seu lado, te abraçando, feliz, com muito orgulho, pronta para estar do seu lado, para te ajudar, sempre. Não tenhamos medo da vida. Tudo aqui na Terra é passageiro. Tudo é passageiro. O que é eterno é o nosso espírito. É o que a gente vai levar para o outro lado. É o que a gente vai levar na grande viagem. Então não vamos dormir. Não vamos deixar o sono da alma invadir a nossa vida. Não sejamos sonâmbulos. Aqui nesse campo de trabalho espiritual, a gente tem Deus com a gente, Jesus, os nossos mentores. A gente não pode cair. Se caiu, não desanima, levanta, prossegue, porque tudo passa. Tudo passa. Com esse alimento maravilhoso de hoje, a gente vai caminhar mais uma semana feliz, fortalecidos, orando todos os dias, se conectando com o Pai todos os dias, se fortalecendo, evoluindo. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, que já fez os tratamentos, aplicou os passes. Finalizamos
esse evangelho divino de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente, finalizamos, ótima semana. Lu, seu livro tá comigo, tá bom? E uma semana maravilhosa, gente, abençoada. Não esquecendo dos ensinamentos, tá? Não vamos deixar só aqui na mente, não. Traz pro coração no dia a dia, começando dentro da sua casa, no seu lar, com a sua família, tá bom? Amém, amém. Semana que vem, tamo junto. Compartilhem o nosso evangelho. Obrigada, gente. Amo vocês. Até semana que vem.